pintar hibisco é mais difícil que pintar rosa? Porque você faz rosa assim, ó, né? Qualquer outra planta que você, flor que você escolhe, sempre são muito boas. Nossa, eu gosto muito de pintar as flores. Uhum. A rosa, ela tem aquele quê que todo mundo gosta, né? E não tão... O hibisco é mais fácil, vamos dizer assim. Mas ele tem lá suas curvinhas, suas luzes, suas profundidades, né? Então, a gente trabalhando com isso, você consegue fazer qualquer flor. Vamos começar aqui no hibisco? Vamos começar. O que a gente precisa? Primeiro de um pano de qualidade por baixo. Eu tô brincando. Pode falar. Bom, falando em pano de qualidade, tem um pano aqui que eu trouxe, é um paninho bem simples, já comprei assim, pronto, costuradinho, sacaria. Mas eu pintei uma rosa nele e você não fala que é um pano de sacaria. Sério? É, ele tá ali na frente. Olha esse! E falando em crochê, eu trouxe também esse conjuntinho, esse crochê foi eu que fiz. Esse foi você? Esse foi eu que fiz. Bem simples, Olha, acho que mais simples que isso não tem. Nossa, e tá muito lindo esse conjuntinho. É um twin set que fala, né? É, ele tem a Olha, além da camisetinha. pintura de Fátima Espanholeto, tem o crochêzinho aí, como um debrunzinho em volta, né? Isso. Vamos ao hibisco, então. Ai, gente, a gente tem tanta coisa pra falar. De... Tem, pois é. Quando a gente fala de uma flor, né, essa flor ela desabrochou, era um botão. Conforme ela vai desabrochando, as folhas vão abrindo e caindo pelas laterais, né? Olha, é o que aconteceu aqui. E aqui fica uma covinha, né? Um fundinho. Então a gente, com as tintas mais escuras, a gente consegue dar esta profundidade. Então vamos aqui. O que eu fiz aqui? Eu já preenchi com a cor pink. Agora eu vou começar dando a profundidade. Primeiro aqui, porque esta pétala está por baixo desta. Então, esse escurinho aqui é a sombra dessa pétala projetada na pétala de baixo. Então, eu venho, dou uma ligeira escurecida aqui. Para demarcar essa divisão. E já caminho para baixo. E o hibisco, ele tem umas nervuras nas pétalas, né? E isso eu também consigo com essa tinta mais escura. Vou até pegar um pincelzinho aqui. Olha, primeiro eu vou com o vermelho. Então eu vou montar essas nervuras. Como essa pétala está nesse sentido curvado, então eu venho, eu sigo essa curvatura, só que quando eu chego aqui, eu tenho que descer para a profundidade. Então isso me dá a profundidade é o traço do pincel que eu estou deixando aqui. Olha, chega aqui, ele cai, ele entra naquela covinha ali. Então eu vou marcando, olha, desço, chega aqui, eu desço. Olha. Porque se eu for reto, essa linha vai sair para lá. Então, para eu dar esse sentido aqui, eu venho... Agora a gente consegue entender que ela está dobrando. Ela dobra aqui e vem aqui. E aqui embaixo, eu começo, né, primeiro aqui com um pouquinho do rosa escuro, sempre aos poucos. Começa pela cor sombreada um pouco mais suave, depois você passa para um pouquinho mais forte. Agora eu estou entrando aqui com o púrpura, cor púrpura. E vou dando essa intenção de profundidade. E agora uma isquinha do vinho. Olha, que é o tom mais escuro que eu estou usando aqui. Sem interferir no que já estava aí, que é da outra pétala. Isso. Olha, um pouquinho mais. E agora eu preciso da luminosidade nessa pétala. Então eu venho com o rosa bebê. Vou até pôr ele um pouquinho aqui mais perto. Então, com esse rosa bebê, eu venho dando essa luminosidade nessa pétala, sem apagar, né, sem tirar essas nervuras que eu fiz aqui com esse tom mais escuro.
E o interessante, Fátima, é que quando você começou, antes de fazer essa profundidade, era chapado, você só tinha a tinta no contorno interno desta pétala, das duas pétalas, né? Agora você está definindo uma pétala, a profundidade dela, definindo a outra, ou seja, tudo pode estar chapado, mas quando você faz esses movimentos e observa a luz e sombra, você consegue definir os limites de cada uma. Exatamente, a Rita já pode pintar, olha. Só falando que vocês me ensinam aqui. Mas eu acho bonito demais isso, porque é esse movimento que transforma, faz a flor sair do pano. Exatamente, é como se fosse, como ela se tivesse em 3D, né? Essa pétala aqui, ela começa aqui, porque a parte dela, né, que brotou aqui dessa covinha, a gente não tá vendo. Ela tá lá embaixo, lá dentro. Então ela já saiu, ela não tem essa curva. Ela dobrou aqui e caiu para cá. Então aqui também a gente vai começando a dar um pouquinho fazendo um pouquinho dessa sombra, né, dessa profundidade em algumas partes. Eu vou pegar esse meu pincelzinho aqui. Então eu venho primeiro com o vermelho, olha, faço alguns riscos. Depois eu venho com o púrpura, que é um pouquinho mais escuro. Quero mandar um beijo para os meus netos, a Ana Isabela e o João Lucas. Um beijo, vovó ama vocês. Ai, que vovó que não ama. Gente do céu, muito bom. E aqui igualmente, Rita, olha, eu tenho que seguir a curva da pétala, tanto com a cor escura quanto com a cor clara. E essa claridade, essa luminosidade que a gente precisa dar na pintura, é onde os raios do sol batem, e são as partes mais iluminadas da flor. E aqui, como eu havia dito para você, olha, aqui também a gente vem de lá e vem para cá, olha. Porque aí tá batendo luz, porque a parte interna a gente não vê, como você falou, né? Exatamente, ela tá embutida ali praticamente, né? Olha, e assim a gente vai formando essa caída, né, dessa pétala para cá. Muito aqui lindo, também gente. Tem um pouquinho. E a gente vai compondo, né, a pétala com a luz, com a sombra. E isso faz toda a diferença na pintura, para que ela não fique chapada, como você havia dito, né? Olha isso, eu sei que pintura em tecido, nós temos um público muito grande que ama, e a cada professora que vem aqui ensinar a sua técnica, o seu jeito de pintar, eu tenho certeza que vocês aprendem cada dia mais, né? Eu espero que vocês já estejam pintando como Fátima Espanholeto, né? Eu também espero, porque a pintura, para quem pinta, é muito gostoso, sabe? Você elabora um risco, e daí você não vê a hora que aquilo fique pronto para você ver. E quando fica pronto, é um presente, né? Você fala, nossa, poxa vida, eu fui capaz de fazer aquilo. Então, aí fica aquele trabalho lindo e fala assim, nossa, fui eu quem fiz. Exatamente. Então, eu deixo a dica aqui para quem ainda não pinta e tenha vontade, vai fundo. Vai que arrisca, porque a pintura é muito boa. Olha, Rita, aqui eu tô dando acabamento no pistilo. Com o pincelzinho zero bem fininho e a tinta amarelo canário, eu vou fazendo esses risquinhos aleatórios. Depois eu pego o marfim e faço as bolinhas. Ah, com né? marfim.
com o marfim, a cor marfim. Com o marfim também eu fiz aqui, ó, eu fiz que o hibisco ele tem são 5 pontinhas. Coloquei o vermelho em cada pontinha, aí eu venho também com o amarelo canário, faço o contorno nessas bolinhas, né? Ah, para dar o movimento do... Ah, entendi. Isso. Olha, ele fica o vermelho e fica o vermelhinho no contorninho. Eu vou fazer uma folha rapidinho. Uhum. Essa. Eu já preenchi aqui. O que eu fiz aqui? Eu molhei o pincel no verde folha e no verde maçã juntos e preenchi. Só isso. Agora eu venho nesse comecinho aqui com o verde pinheiro. Eu coloco o pincel lá em cima e puxo. Olha, coloco e puxo. Até aqui. O restante eu faço com o verde musgo. Ó, coloco e puxo. E não limpou o pincel? Não limpei o pincel. Quero também mandar um beijo para minhas filhas. A Lígia mais velha e a Lívia mais nova. Super beijo para as duas. Minhas riquezas. Ai, com certeza. Me ajudam muito. Então eu vim com esse verde musgo até aqui, Rita. Certo. Daqui para baixo eu venho com o amarelo bebê. Eu faço os mesmos movimentos que eu fiz do outro lado, porém do lado inverso, olha. Vou dando pinceladas somente. E você deixa um pouquinho da tinta no contorno? Deixo, porque quando seca isso fica tão bonito. Parece mesmo que as nervuras da folha que está ali. Agora eu vou fazer o meinho. Pego o verde pinheiro, que é o verde mais forte. Coloco aqui nesse meio e vou subir em direção ao bico. Então eu coloco um pouquinho mais. E eu venho em direção à parte clara da flor, olha, fazendo também essas pinceladas. Olha. E do outro lado, eu coloco... Minha garganta não está ajudando hoje. Coloco o amarelo bebê. Faço a mesma coisa, olha. Prontinho, olha. Essa aqui já está pronta. Falta só aqui um pouquinho do sombreado. Eu peguei aqui um pouquinho de azul ardósia no pincel, bati no pires com um pouquinho do diluente e vim fazendo esse sombreadinho aqui. Daqui para baixo eu já coloco ele puro, olha. A parte mais funda seria aí da sombra. Exatamente. E aqui, bem no cantinho, um pouquinho do berinjela. Bem pouquinho. Vou lavar o pincel e vou arrumar ali onde eu borrei, ó. Tudo tem conserto, né? Olha. Pra quem sabe, né? Aí, ó. Muito legal. O pistilo aqui eu preenchi com marfim, vim com um pouquinho do rosa escuro e terminei com o vermelho. Fiz os risquinhos com amarelo canário. Vou pôr mais umas bolinhas aqui, que são os pólen, né? Uhum. O pólen do pistilo. E é exatamente assim, olha que legal. Então aqui qual a diferença? Se você observar esse que está bem aberto, a profundidade aqui é menor, porque o sol invade mais, né? Esse está médio e esse está com uma profundidade maior. Então, conforme a flor abre, entra mais luz, então eu preciso de uma cor menos escura para dar a profundidade. E nessa daqui eu usei amarelo canário, usei o laranja para dar o sombreamento mais suave, usei o vermelho fogo e uma isca do púrpura.
Essa daqui, nas pétalas, eu usei amarelo canário, laranja e vermelho. E também sobreei aqui com púrpura e vinho. Você arrasou, Fátima. Muito obrigada por você, pelo carinho, pela sua aula, pela beleza destes hibiscos. Nós já disponibilizamos aí as redes sociais da Fátima Espanholeto. Basta segui-la e aprender com ela. E eu que agradeço.